Então, nós temos a nota aí, Andrezão? Então, tá aí, ó. É óbvio que nós não vamos ler a nota toda, né? Mas parte da nota, dizendo que em virtude das informações divulgadas pela imprensa, o Mineirão esclarece que desde o ano passado mantém tratativas com os clubes para a realização dos jogos para a temporada 2023. Isso, inclusive, nós já falamos aqui, tá? Que o Mineirão procurou os clubes para saber de datas, de interesse, bababá. O Cruzeiro rechaçou a possibilidade do acerto, do acordo, e o Atlético fez o acordo pelo menos até o meio do ano com o Mineirão. E aí a nota ainda diz que pretendia mandar seus jogos até o final de junho de 2023. Papai, o Atlético, clube concessionário une esforços para que as partidas aconteçam no estádio, compatibilizando os jogos e a agenda cultural da cidade para este ano, reforçando a vocação multiuso do gigante da Pampulha na geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico para Minas Gerais. Conforme tabela do Campeonato Brasileiro publicada pela CBF nesta terça-feira, o Atlético poderá jogar normalmente no Mineirão nos 5 jogos previstos para o período solicitado previamente. O Mineirão esclarece ainda que as datas previstas de jogos da Copa do Brasil e Copa Libertadores do Atlético, mesmo sem a confirmação de classificação de fase, estão reservadas, podendo ocorrer em alguns casos simultaneamente a eventos ou com setores bloqueados, como já aconteceu em ocasiões anteriores. Vamos acabar destacando tudo que eu acho que é salutar. No caso do Cruzeiro, conforme informado pelo próprio clube nas últimas semanas, foi assinado um contrato com a América para a utilização da Arena Independência nos Jogos de 2023. O Mineirão, por sua vez, continua aberto a dialogar e adaptar sua agenda para receber partidas do clube quando houver desejo e disponibilidade. O Mineirão ressalta que há datas disponíveis ao longo do ano para receber jogos do Cruzeiro que não conflitam com eventos anteriormente marcados. Nós falamos ontem, né? Se o Cruzeiro fizer um acordo agora, as datas já estão marcadas e os eventos que acontecem no gramado do Mineirão não podem ser cedidos, obviamente, para um jogo de futebol. No último fim de semana, por exemplo, o Mineirão se manteve disponível para receber o clássico entre Atlético e Cruzeiro, mas a partida ocorreu no Independência. O Mineirão esclarece ainda que a informação divulgada nesta quarta-feira sobre as datas de eventos não é oficial. Peraí. A informação partiu do Mineirão. Tá? Nós não buscamos junto ao Mineirão, até porque o Mineirão não nos entregaria isso. Mas foi uma informação que quem nos passou recebeu do estádio. Nós não teríamos a pachorra de chegar aqui e divulgar algo que a gente não confirmasse. Tá? Só para deixar bem claro. Mineirão esclarece não é oficial. A agenda de jogos e eventos do Mineirão é dinâmica e pode sofrer alterações de acordo com o planejamento e as necessidades que permeiam as relações entre o estádio e seus parceiros comerciais. Em momento algum, nós dissemos aqui que, inclusive, não sei se acho que vocês vão se lembrar disso aqui, há alterações de datas no calendário dos jogos e isso pode, inclusive, fazer com que o Mineirão seja utilizado. A questão do Cruzeiro, não tem ninguém aqui comprando que o Cruzeiro precisa a qualquer custo ficar com a operação do estádio. Ou que o Cruzeiro é um pobrezinho coitado, está injustiçado, etc. Eu, inclusive, venho dizendo sistematicamente aqui, e outros colegas também, que há um contrato celebrado muito bem amarrado, que passou por todos os trâmites legais, não tem nenhum rolo no negócio, gente. Se o contrato é bom ou ruim, direito seu de achar, de pegar o contrato, ler e falar, não, esse contrato é leonino, esse contrato não é bom, esse contrato é péssimo para o Estado. Né? Você financia um carro, eu falo todos os dias aqui, você pode olhar e falar assim, esse contrato é péssimo, eu comprei um carro e estou pagando 2. É um direito. Agora, dizer que foi feito rolo, que o contrato é um negócio feito de forma escusa, tal, não, isso nós não vamos defender aqui. E nem que o Cruzeiro tenha que ter benefício sobre exatamente o que é do devido processo legal ali. Se o Estado sair da parceria, licitação, Cruzeiro ganhou, entra. Se a Minas Arena, se quiserem tirar a Minas Arena, existe uma multa que é em torno de 400 milhões. Pagou, pega o estádio. É isso. Então ninguém aqui está dizendo que tem que ter um favorecimento e tal. E outra coisa, nós apenas divulgamos aqui a agenda de eventos na temporada do Mineirão. Uma informação que recebemos de um parceiro comercial em que vários eventos coincidiram com jogos. E aí, o que nós dissemos ontem? Se o Cruzeiro amanhã resolver procurar o Mineirão para usar numa determinada data, que de repente conflite com a data do América, ou estraga o gramado num dia, o Cruzeiro não quer jogar no outro porque o gramado não está bem, papai, o Cruzeiro vai lá e procura, aí vão ter que buscar as datas disponíveis para o Cruzeiro jogar no Mineirão. Foi isso.
Agora, dizer, alguém bater no peito e dizer, não, tá errado esse monte de evento, não tá errado coisa nenhuma, não. Tá dentro da legalidade. Então, inclusive, o Thiago Fernandes ontem se posicionou aqui dizendo, peraí, ué, os caras botaram dinheiro, reformaram o estádio, existe um contrato feito dentro da legalidade. O Mineirão vai esperar o Cruzeiro? Vai esperar o Atlético? Foi isso que você falou ontem, né, Thiagão? Boa tarde. Boa tarde, HG. Inclusive é isso. Ali o Mineirão deixa bem claro. Até junho, final de junho, o Atlético diz que jogará no Mineirão. Então, até o final de junho, tem um jogo do Atlético que coincide com o evento. Que acho que, coincidentemente, é o jogo da estreia contra o Vasco da Gama. Fora isso, só a partir de julho os jogos coincidem. E, cara, sinceramente, se o Atlético disse pro Mineirão que é só até junho que ele jogará no Mineirão, então, a partir dali, o Mineirão pode fazer o que ele quiser nas datas que teriam jogos do Atlético ou que poderiam ter jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, a partir dali, parece que são 2 ou 3 jogos do Atlético no primeiro turno que teriam datas com eventos no Mineirão. Então, sinceramente, o Mineirão não tem que esperar nenhum dos clubes para mim. Os clubes já se posicionaram. O Cruzeiro disse que não jogará no Mineirão, disse que jogará na Independência, ao próprio Mineirão, e o Samuel Lloyd disse isso aqui pra gente. Então, se o Cruzeiro disse que não vai jogar, o Mineirão não tem que esperar. O Atlético disse que vai jogar até junho. Se o Atlético disse que vai jogar até o final de junho, o Mineirão também não tem que esperá-lo. O Mineirão precisa de dinheiro, precisa de faturamento. O Alex foi muito feliz recentemente, quando ele disse que, e na pandemia, quem se preocupou com o Mineirão? Foi o Atlético? Foi o Cruzeiro? Foi o América? Quem foi lá dar o dinheiro para os caras que investiram para reformar o estádio? Então, sinceramente, eu vejo como algo muito natural. O Mineirão tem um contrato legal com o Estado. Ele hoje explora, a Minas Arena, aliás, tem um contrato legal com o Estado, ela explora o Mineirão. Então, para mim, é algo absolutamente normal. O Cruzeiro preferiu jogar na Independência, o Atlético alega que a partir de julho seu estádio estará pronto e ele jogará no seu estádio. Só que tem um porém, tá, Elton? Até para servir de subsídio para você. Só que tem um porém, muita atenção. Uma informação que eu recebi de uma fonte extremamente confiável é de que o Atlético precisa, atenção, o Atlético precisa de 60 milhões de reais para finalizar as obras de mobilidade da Arena MRV. Se o Atlético não consegue entregar essas obras, e são obras complexas, demoradas, o Atlético não vai conseguir, durante a semana, atenção para o que eu estou dizendo. Eu vou até usar um tempo diferente aqui. O Atlético não conseguiria usar durante a semana para mais de 15 mil espectadores na Arena MRV. Então vamos lá, o Atlético precisa de mais ou menos 60 milhões para obras de mobilidade. Aí aquelas alças, para quem vem inclusive de Sete Lagoas, vai ter uma alça que vai beneficiar, tirar um pouco do gargalo do trânsito ali, que é complicadíssimo. As obras vão beneficiar muita gente no entorno ali. Depois que elas estiverem prontas, entregues, vai beneficiar. Eu acho até que o Atlético poderia já começar a trabalhar para mostrar, porque tudo que é feito já acham que tem um jeitinho para ajudar o Atlético. Ah, não, porque isso aqui é para ajudar o Atlético. Aliás, se você analisar muito bem todo o processo, as contrapartidas foram muito superiores a outras contrapartidas de outros estádios. Mas muito superiores. Então não tem benefício nenhum no processo. Então essas obras de mobilidade, o Atlético precisa de 60 milhões. Se o Atlético não entregar as obras, o que eu recebi de informação, dificilmente teria uma liberação num jogo de quarta-feira, 9h45, 7h30, 8 horas, não interessa, para 40 mil. Por quê? Eles usam um software lá, segundo o que me passaram, que você lança lá, evento para 5 mil espectadores, ele mostra como é que o trânsito ficaria. Evento para 15 mil, fica assim. Evento para 20, 30, não, aqui já não dá, sem as obras de mobilidade, tá? Então, o que poderia acontecer? O Atlético deve atrasar um pouco para estrear seu estádio, para inaugurar seu estádio, jogos oficiais e tal. E o Atlético só estaria liberado para jogos para 40 mil aos domingos ou aos sábados, só finais de semana. Durante a semana seria só, tem uma conversa de liberar só para 15 mil por causa do problema do trânsito, tá? Então só pegando o complemento, porque isso que o Thiago acabou de falar pode, inclusive, acarretar numa necessidade do Atlético usar mais datas no Mineirão. Dependendo do jogo, o Atlético possivelmente poderia mandar alguns jogos no Mineirão. Mas isso aí, então, como o Atlético está dentro do bolo ainda da Minas Arena, ele pode já ir acertando essa questão.
Quando a gente vê toda essa planilha que foi muito bem feita pelo Gabriel Marques, nosso repórter aqui da Band, que trabalhou muito bem com isso, e eu fico até chateado quando vem a nota do Mineirão colocando que não é oficial. É oficial sim, ele pegou uma tabela, pegou uma outra tabela e fez uma jogada colocando uma em cima da outra e foi colocando esses números. Então é oficial, quando ele faz esse trabalho é oficial, porque as datas do Campeonato Brasileiro já estão sobrepostas em cima dessas datas que estão sendo colocadas pelo Mineirão. Então a gente tem que entender que oficial é sim. São os números que foram pegos. Agora, o que me deixa chateado é saber que quando a gente vê tudo isso já posto, é que o Cruzeiro realmente não vai jogar no Mineirão na atual temporada. Quando a gente vê tudo que já foi criado, tudo que já foi falado, tudo que já foi posto pelo Ronaldo, tudo que foi posto pela Minas Arena, é que o torcedor do Cruzeiro ele vai ter que entender que grandes jogos que poderiam ter 50 mil torcedores, o Cruzeiro vai ter que estar colocando esses jogos em outros estádios, que não seja o Independência, ou é mandando para Brasília, ou que seja Varginha, que vai ter um público menor, Uberlândia também, que não vai ter o público que o torcedor do Cruzeiro merecia para determinados jogos. Então é isso que a gente vai ficando triste, é chateado. Então, isto posto, as informações estão aí. O documento que foi mostrado aqui no programa ontem foi um documento que a gente recebeu de um parceiro comercial, tá? São vários deles lá. Então é um documento que foi enviado do Mineirão, portanto é sim um documento oficial do Estádio Mineirão. Então ninguém inventou, criou uma agenda de shows para o Mineirão, não seríamos irresponsáveis, a gente tem muita decência aqui na informação. Mas muita gente cobra, Valu, que a gente faça um papel na comunicação, um jornalismo sério, né, com muito cuidado, com muita decência, mas as pessoas se incomodam às vezes da maneira que isso vem, que é divulgado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu ontem recebi uma informação que quando dei aqui, falei na Itatiaia sobre a questão do manto da massa e falei do não pagamento à empresa de energia, que era a Solátil, se incomodaram com a forma que eu falei. Então você tem que chegar aqui e falar, gente, por favor, eu queria pedir permissão para vocês, para dar uma informação. Vocês estão de brincadeira. Nós divulgamos aqui ontem a agenda de eventos do Mineirão, documento que a gente recebeu. Existe decência por parte de todos nós aqui no trato com a notícia. Valu, por gentileza. Boa tarde, Everton. Daqui a pouco tem jogador anunciado no Atlético, acabou de ser anunciado. Boa tarde, Everton e amigos. Então, para essas pessoas, elas vão se incomodar, inclusive, com o que eu vou dizer aqui agora. Achei uma nota extremamente vazia do Mineirão, até porque uma nota geralmente é para trazer esclarecimentos. O Mineirão, na sua nota ontem, pelo menos na minha visão, aí a loja do Cruzeiro no Barro Preto, um abraço para o gerente Bruno Pedra. A nota, ela vem falar sobre coisas que o próprio Mineirão já havia se posicionado. A questão é que a reportagem ontem, muito bem feita e produzida pelo Gabriel Marques, traz as datas do Campeonato Brasileiro com a agenda do Mineirão que já estava pronta. E ele simplesmente conjugou essas datas no caso, se o Cruzeiro viesse a fazer um acordo com o Mineirão, e no caso do Atlético manter o acordo que tem pelo menos até a metade do ano, que agora com essa informação que você trouxe, pode ser que se estenda mais. Nada mais. Então as pessoas muitas vezes não gostam das perspectivas de um outro lado. A única coisa que o Gabriel fez, não, claro, quando eu digo a única coisa, ele fez um trabalho brilhante. Então eu não entendo, o Mineirão, ele deu uma nota de esclarecimentos que ele já havia prestado. Eu não entendo por que o motivo do mal-estar, inclusive dessas pessoas, sendo que a vida está seguindo normalmente para todos. E só um detalhe, tá, ô Everton? Cruzeiro de 2010, de julho de 2010 até janeiro de 2013, ficou sem jogar no Mineirão e o Cruzeiro não deixou de existir. Mas é importante a gente salientar, Monstrão, que só para fechar esse assunto e para a gente seguir, para deixar bem claro que por mais... O Cruzeiro tem uma história com o Mineirão, a torcida gosta do Mineirão, a torcida fica mais à vontade no Mineirão e o Cruzeiro parece que vai ter dificuldade durante a temporada, porque vai ter que ficar levando jogos para cá e para lá e isso não é bom. Não. Boa noite, né? Boa noite. Elton, amigos. O Elton não é tão amigo, por isso que eu fiz essa distinção e todo mundo que nos consagra. Essa, principalmente falando do Cruzeiro, o Atlético tá na dele, né? O Atlético tá com a arena aí para estrear, talvez demore um pouco mais, tomara que não. Mas com relação ao Cruzeiro e Mineirão, é uma relação de perde e perde. E aí entra naquela história de ação e reação, sabe?
que você coisa, que o outro faz a coisa, Isso. o outro, sabe? Quinta Isso. série, Ale? Quinta série? Um pouco de quinta série? Não, chama vida, né? Isso. Na casa chama mais a vida mesmo. Mas o sentido deles que é meio quinta série. Eu acho que não Mas é que tudo na vida é assim. Você faz a sua ação, vai ter Ação uma e reação. reação, né? claro. E aí, eu não tô nem falando quem começou e quem tá certo, quem tá errado, porque basicamente todo mundo tá certo, todo mundo tá errado aí. Porque se os dois estão perdendo, né? Então é loucura. Mas aí, por exemplo, vou dar um aqui. O Cruzeiro anuncia uma parceria com o Independência. Aí o Mineirão olha lá, a Arena olha lá e fala assim, opa, preciso preencher essas datas aqui, porque eles já estão lá. E aí, naquele que a gente falou que o Ronaldo, entre outras coisas que ele faz muito bem, ele é um jogador de pôquer, né? Que ele é um jogador de pôquer. Só que esse jogo tá acabando e ninguém ganhou as fichas. Porque a gente achou que um tivesse... blefe não tá funcionando. Um blefou daqui, outro dali. Os dois perderam as fichas e o jogo tá acabando. Essa aqui é a verdade. Eu lamento muito porque minha primeira temporada completa eu não digo, porque a gente não sabe, não pode Que contar pode acontecer logo ali, né, Ali? com o ovo, né? que a Existe gente o fala. risco, né? Na Sempre operação. tem. Opa! Mas seria a minha primeira temporada completa, Valu. Com você, evidentemente, muito simpático. E também com o futebol mineiro. E sem o Mineirão, irmão, aí eu, poxa. Você veio só pra isso, né, Ali? Não digo, eu tenho o pão de queijo, o torresmo e a cachaça, né? É. E as amizades, quando A se provam, amizade! né? E nem mesmo a força do tempo irá coisa tique. Quando elas se comprovam, porque às vezes tem as amizades que não se comprovam na prática. Mas Tá isso é um falando olhando assunto pra mim por quê? para casos de família, ok? Se você continuar me Não, molestando, não. eu vou contar o convite que você me fez ontem. Que infelizmente eu não pude estar presente, cachorro. mas estou no arrependimento. Tive que trabalhar, infelizmente. Trabalho não é tudo. Trabalho não é tudo. Eu estou pensando, inclusive, em largar. Eita! Largar. Me chama. Olha aqui, pessoal. Tem reforço no Atlético. Daqui a pouco,